dia, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Hoje é mais um dia que o Senhor fez, um dia de alegria, um dia para estarmos juntos e aprendermos da palavra dele. Convido você a participar da nossa escola bíblica dominical. Efésios 4:13 diz assim: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, hoje é um dia de mais aprendizado. Vamos relembrar algumas lições que já tivemos aqui nesses últimos meses, tá bom? Então, quero que você participe com alegria. Participe orando, louvando e ouvindo com atenção tudo que Deus tem para nos falar. Nos encontraremos à noite no nosso culto presencial às 18 horas. Eu conto com a tua presença. Santo, 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 Deus onipotente, Senhor de manhã, entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus Santo, 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 todos os reunidos juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formação, firmamento a terra, eras e sempre, e assim ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, outro não existe, puro e perfeito, excelso benfeitor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, sublime Olá, bom dia, irmãos da Igreja Batista Moriá. Vamos à nossa meditação nesta manhã. Como está chegando o Natal, e Natal é tempo de adoração a Jesus, nós vamos estar lendo Mateus, capítulo 2, os 2 primeiros versículos, e o versículo 11 para a nossa meditação, onde fala em adoração, que diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes,
Eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Versículo 11 que diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dávidas, ouro, incenso e mirra. Então, a exemplo dos magos que saíram com este propósito de adoração e chegaram ali em Belém e realmente se prostraram e adoraram o bebê Jesus, diferente do que o mundo nos apresenta hoje, um Natal cheio de presentes, mesa farta, porque o Natal não se resume só nisso. Então, o Natal é tempo da gente estar realmente com o nosso coração cheio de alegria, cheio de gratidão, prestando toda a honra, toda a glória a Deus por ter enviado Jesus a este mundo para nos trazer paz, perdão e salvação, e Ele merece e aguarda a nossa adoração. Amém? Vamos estar orando neste momento. Obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor tem nos concedido de vida. Obrigado, Deus, pela tua bondade, pelo teu grande amor para conosco, para com o mundo, enviando Jesus a este mundo para nos trazer paz, perdão e salvação. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a também proclamarmos este grande amor às pessoas que ainda não conhecem e que não entendem o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus, o Filho de Deus, que habitou entre nós, nos trazendo paz, perdão e salvação. Ó Deus, continua abençoando a tua igreja, que a tua igreja continue neste propósito de servir e te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Aceita, Senhor, neste momento, o nosso louvor, a nossa adoração, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perseverar.
Olá, queridos irmãos e amigos, bom dia, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer um pouco diferente do que temos feito a cada domingo. Hoje, ao invés de fazermos o estudo dos personagens, nós vamos fazer a verificação de aprendizagem. Então, assim como nós fazíamos quando estávamos no presencial, no domingo que tínhamos a verificação de aprendizagem, nós não tínhamos o estudo. Então, no primeiro momento, nós respondíamos as perguntas e no segundo momento, nós recebíamos ali o gabarito, a resposta e a premiação. Então, como sempre fica muito corrido para fazer essa devolutiva, nós queremos aproveitar essa verificação, esse pequeno teste que nós fazemos para aprender um pouco mais. É muito importante no processo de ensino e aprendizagem que a gente faça a avaliação, mas que essa avaliação seja para aprimorar, para melhorar, aperfeiçoar o nosso conhecimento. Então, quando nós fazemos esse teste, essa verificação de aprendizagem, que os irmãos recebem pelo link, alguns irmãos participam, né, em todas as edições, nós estamos aí na 6ª edição. Então, quando nós fazemos essas perguntas, a ideia é que a gente possa memorizar um pouco, refletir, lembrar, relembrar dos personagens que nós estudamos. Nossa igreja é conhecida como uma igreja que estuda a palavra de Deus e leva a sério o seu estudo. Então, nós aproveitamos cada momento para realmente aprender. E é muito importante que a gente conheça, até mesmo para defender a nossa fé, que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente conheça o que ela ensina, conheça a sua estrutura, como ela está organizada. Então, esses momentos dos estudos bíblicos no período da manhã, que temos feito ao longo desse período todo, né, de cultos online, eles são muito importantes, porque nós temos acesso a informações da Bíblia que às vezes a gente não tinha parado para pensar. E nós temos tido a oportunidade de estudar os personagens. Então, ao longo desse tempo, já foram mais de 70 personagens, e eu espero que você esteja sendo tocado pelo estudo desses personagens, assim como eu e as minhas queridas colegas que fazemos esse estudo, estamos sendo. Então, somos eu, a Maria José, a Bernadette, a Silvia e a Estela, que temos trazido, então, esses estudos dos personagens. Para nós, irmãs, eu estou falando aqui como porta-voz das minhas colegas, o aprendizado é muito maior. Cada vez que a gente para e estuda um pouco daquele personagem, a gente é muito tocado com a vida dele. Então, queremos que vocês também assim sejam, tá bom? Uma piadinha, né, uma brincadeira muito antiga que acho que eu escutei meu pai ou meus irmãos falarem, de um certo pastor que estava ali pregando e ele falava assim, né, ele estava pregando para a igreja e ele falava assim: então Jesus estava passando pela cidade e Lázaro estava em cima da árvore, querendo ver Jesus passar. E o diácono do lado dele falava assim: pastor, é Zaqueu, não é Lázaro, né? E o pastor continuava e Jesus falou assim, olhou para ele, né? Olhou para Lázaro ali na árvore, dirigiu a palavra para ele e falou assim: Lázaro, desce dessa árvore, porque essa árvore é do Zaqueu. Então, às vezes a gente se confunde, né, com os personagens, mas eu tenho certeza que a nossa igreja não faz esse tipo de confusão. Nós já estudamos sobre Zaqueu, já estudamos também sobre Lázaro e tantos personagens que temos tido a oportunidade de estudar ao longo deste tempo. Então, a nossa verificação de aprendizagem, nosso momento hoje de estudo, vai ser direcionado para a resposta das perguntas, para que a gente possa fixar um pouquinho o aprendizado, tá bom? Então, hoje nós não teremos um personagem novo, mais um. Domingo que vem nós teremos, mas hoje nós faremos essa reflexão, né? Essa retrospectiva, como oportunidade também para a gente aprender. Então, eu trouxe aqui para os irmãos acompanharem comigo. Vamos projetar aqui a organização, então, dessa 6ª edição do nosso teste. Os personagens que nós estudamos neste período foram Lídia, a mulher de Provérbios 31, a viúva de Naim, o carcereiro de Filipos, Jabes, Ló, Jefité,
Golias, Eude, Evode e Sintique, o paralítico de Cafarnaum, Gaio e Gamaliel. Talvez alguns desses personagens a gente nunca nem tenha ouvido falar, né? Não sei se é do Velho Testamento, não sei se é do Novo, às vezes não sei nem se é mulher ou se é homem, né? Mas nós tivemos a oportunidade aí desses nesses 13 domingos, de estudarmos estes personagens. Quais foram as pessoas que participaram da nossa pesquisa? Nós tivemos dessa vez, né, entre adultos maiores de 60 anos e adultos até 59 anos, que foi uma parcela um pouquinho maior do que os adultos maiores de 60 anos. Então, fica aqui o nosso convite, o nosso reforço, para que os jovens, os adolescentes e até mesmo as crianças participem. É um teste tão simples, né? É de múltipla escolha, ele não é tão complexo, então é muito gostoso quando nós temos aí jovens, adolescentes e crianças participando. Então, fica o nosso convite para que vocês possam participar nas próximas edições. Espero que estejam acompanhando os estudos. E como sempre, nós temos aí uma parcela, né, de respondentes que são membros da Igreja Batista Moriá, e que é a maioria, mas temos os nossos amigos, os nossos irmãos, nossos familiares, que também têm participado. Então, vocês também são bem-vindos, vocês que não são membros da igreja. Esse formulário, ele é disponível para qualquer um que acessar e quiser responder. A pessoa não precisa se identificar, a gente não sabe quem respondeu errado, quem respondeu certo, não tem nenhuma informação que a gente consiga identificar quem é que está respondendo. Então, você pode participar de forma bem tranquila, e esses amigos que têm participado ao longo dessas edições, eles também são sempre muito bem-vindos de participarem na pesquisa. Então, como nós fazemos, a cada personagem nós temos sempre 2 perguntas, tá bom? E a gente coloca as perguntas e depois verifica o resultado. Dessa vez, eu trouxe, né, para a gente lembrar, para reforçar um pouco mais aquilo que a gente aprendeu, não só as perguntas, mas também as lições que a gente aprendeu com cada personagem. E sempre nós fazemos uma introdução do personagem, 3 lições que nós aprendemos com esses personagens e depois uma aplicação para a nossa vida. Então, essa é a estrutura, é a forma como nós organizamos. Então, no dia 29 de agosto, a irmã Estela nos trouxe a personagem belíssima, Lídia. E aí você pode falar assim, puxa, mas onde eu encontro a história de Lídia? Eu não sei se é Velho Testamento, eu não sei se é Novo Testamento. Então, trouxemos aqui para vocês, né, que a história de Lídia está relatada no livro de Atos, Novo Testamento, no capítulo 16. E as 3 lições que a irmã Estela nos trouxe, que aprendemos com Lídia, foram: eu aprendo com Lídia que a vida não é só trabalho. Aprendo que devemos ter sensibilidade à palavra de Deus e também aprendo que devemos ter disposição e decisão para ajudar. Lembraram das lições? Agora vamos saber se souberam responder as perguntas. Então, a primeira pergunta sobre Lídia. Ela é descrita como A, uma mulher que não queria aceitar a palavra de Deus. B, uma mulher submissa ao apóstolo Paulo. Ou C, uma mulher cristã e temente a Deus. E a segunda pergunta sobre Lídia é que ela era comerciante. Qual que era o ramo dela? Será que ela comprava e vendia ovelhas? Ela fabricava e vendia roupas feitas de púrpura? Ou ela plantava e vendia grãos? Então, os irmãos devem se lembrar da história de Lídia, essa mulher importante, a primeira mulher que se converteu na Europa. Então, ela teve um papel muito importante na propagação do evangelho. E ela é descrita como uma mulher temente a Deus. Olha que maravilha, né? 100% das pessoas que responderam acertaram. E 91,7% das pessoas que responderam acertaram que o ramo dela de comércio é que ela fabricava e vendia roupas feitas de púrpura. Veja um texto em Atos 16:14. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira e que servia a Deus. Então, aqui estão as respostas aí constatadas, né, no texto de Atos que foi trazido pela irmã Estela. Você acertou? Se você acertou, parabéns. Vamos em frente. Depois, no dia 5 de setembro, a irmã Silvia nos trouxe uma personagem que não tem um nome específico, mas ela é descrita como uma mulher de Provérbios, está no capítulo 31,
do próprio livro de Provérbios. O livro de Provérbios está no Velho Testamento, é um dos livros poéticos. E a irmã Silvia nos trouxe as 3 lições. Aprendemos que temer a Deus é mais do que respeitá-lo, é submeter-se ao seu reinado de amor e ser capacitado por ele para desenvolver virtudes. A lição 2 foi que aprendemos que quando existe respeito e consideração nos relacionamentos familiares, esta família se mantém saudável. E a terceira lição que a irmã Silvia nos trouxe é que aprendemos que ouvir o conselho dos sábios nos livra do pecado e da destruição. As perguntas, então, sobre a mulher de Provérbios é que é o seguinte: ela se destaca por ser uma mulher cheia de virtudes, a mais bela de todas as mulheres, ou uma mulher temente a Deus? A segunda pergunta é que uma das lições que podemos aprender com ela é que ouvir os conselhos dos sábios nos faz, alternativa A, nos faz pessoas cultas, B, nos livra do pecado e destruição, ou C, nos faz bater de frente com quem nos aconselha. Vejam que interessante aqui, né? 50% dos irmãos que responderam disseram que a mulher de Provérbios 31, ela se destaca por ser cheia de virtudes. E outros 50% disseram que ela se destaca por temer a Deus. E eu tive que fazer um tira-teima com a irmã Silvia, né? Porque até eu fiquei, puxa, né? Qual que é o destaque dela? Mas ela se destaca por ela ser temente a Deus. Essas virtudes todas que ela tem, elas são consequências dela ser temente a Deus. E que essas todas as virtudes, elas não valem nada também se essa mulher não teme ao Senhor, como está lá no versículo 30 do capítulo 31 de Provérbios. Diz o seguinte: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então está aqui a resposta, quem acertou foram os irmãos que responderam a alternativa C. E das lições, eu retornei aqui algumas das lições que nós aprendemos com essa personagem, é que ouvir o conselho dos sábios nos livra do pecado e destruição. Então, aqui nós tivemos, né, uma porcentagem de erros que foi maior. Então, eu acho que vale a pena a gente retomar a leitura do livro de Provérbios, capítulo 31, e assistir novamente ao vídeo com a irmã Silvia. Um outro personagem que nós aprendemos com a irmã Bernadette em 12 de setembro foi a viúva de Naim. E está relatado em Lucas, capítulo 17, a sua história. As 3 lições que a irmã Bernadette nos trouxe foi que, primeiro, Jesus é o único que entende a nossa dor, seja ela espiritual, social ou financeira. Segundo, podemos ajudar e abençoar as pessoas ao nosso redor. E terceiro, Jesus traz esperança aos desesperançados em qualquer situação. As perguntas sobre essa personagem foi que ela é conhecida por essa situação como a viúva de Naim, porque ela era casada com Naim, ou seja, o seu marido que se chamava Naim morreu, ou era porque ela morava na vila de Naim, ou porque ela pertencia à tribo de Naim. E a outra pergunta é: qual a importância do milagre ocorrido na vida da viúva de Naim? Mostrar que Jesus tem compaixão de nós, mostrar que Jesus tem poder da vida e da morte, ou mostrar que Jesus não era o profeta? As respostas aqui, né, olha, a porcentagem de acerto foi bem pequena comparada com os outros personagens. Alguns, né, acham que a viúva de Naim é porque ela era casada com Naim ou porque ela estava na tribo de Naim, mas na verdade é porque ela morava na vila de Naim. E a importância desse milagre que ocorreu na vida dela é que Jesus queria mostrar que ele tem compaixão por nós. Então, quando Jesus ressuscita o seu filho, é um filho único de uma viúva, ele quer mostrar que ele tem compaixão por ela, assim como está escrito aqui no nosso texto, em Lucas 7, de 11 a 13. Então, ele foi chamado à cidade de Naim, Jesus, e lá, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores. Um outro personagem que aprendemos foi o carcereiro de Filipos, lá em 19 de setembro, onde a gente pôde conversar sobre esse personagem. A sua história está relatada no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. As 3 lições foram: Deus tem o socorro disponível, mesmo quando tudo indica que a única saída é tirar a própria vida. A segunda lição: Deus nos coloca à disposição os recursos corretos para nos salvar dos nossos sofrimentos. E a terceira lição: que Deus pode transformar uma situação de grande desespero
em um motivo de grande alegria. Você está se lembrando do estudo desse personagem? Quem eram, então, os apóstolos que estavam presos e sendo cuidados pelo carcereiro de Filipos? Quem eram esses apóstolos? Seriam A, Pedro e João, B, Paulo e Pedro, ou Paulo e Silas? E qual foi o desfecho da história do carcereiro de Filipos? Ele desembainhou a sua espada e tirou a própria vida. B, ele foi salvo juntamente com toda a sua família. Ou C, ele foi demitido do cargo de carcereiro. Será que vocês acertaram? Bom, os apóstolos eram Paulo e Silas, tal como está escrito no versículo em Atos 16, 19, que eles prenderam a Paulo e Silas. E o desfecho dessa história, que todo mundo acertou, é que ele foi salvo juntamente com toda a sua família, né? Os apóstolos foram até a casa desse carcereiro e lá ele e toda a sua família pôde se converter a Jesus. Então, parabéns aí a todos que acertaram a segunda pergunta. Seguindo, então, o próximo personagem foi Jabes, trazido no dia 26 de setembro com a irmã Estela. E esse personagem está relatado no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4. Então, este livro está no Velho Testamento e é um dos livros históricos, tá bom? E aprendemos com a irmã Estela que, com Jabes, aprendo que podemos ter o poder de mudar a nossa vida, aprendo que a oração deve ser um hábito e aprendo que tenho que me esforçar para ser uma bênção em vez de um fardo. Então, a irmã Estela trouxe esse personagem. Você já conhecia, já sabia de quem se tratava? As perguntas foram: qual era o significado do seu nome? A sua história toda está envolvida em torno do significado do seu nome. Seria o que causa sofrimento, B, aquele que carrega um fardo, ou C, um ungido de Deus. E a segunda pergunta sobre esse personagem é: o que Jabes pede a Deus? Que trocasse o seu nome, que Deus abençoasse e alargasse as suas fronteiras, ou que Deus aliviasse os cansados e oprimidos. Aqui mais um personagem, né, cujo índice de acerto foi pequeno, né, comparado com outras verificações que nós temos feito. Então, o significado do seu nome é o que causa sofrimento. Vejam, a irmã Estela falou bastante sobre isso, né, sobre o quanto que isso pesava para ele ter esse nome com esse significado. E o que ele pede para Deus? Que Deus o abençoasse e alargasse as suas fronteiras. Está lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 9. Então, diz aqui, né, o significado do seu nome, que a sua mãe colocou: porquanto com dores o dei à luz, que é justamente o que me causou o sofrimento, né? Eu dei à luz com dor. E o pedido de Jabes a Deus é que ele o abençoasse muito e o alargasse as suas fronteiras, e assim ele foi atendido. Próximo personagem, novamente com a irmã Silvia, mais um personagem, foi agora Ló, em 3 de outubro. E a história de Ló está relatada no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, então ele está no Velho Testamento e faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros da lei. Tá? Então, a gente pode conferir, vocês podem conferir essa história no livro do Gênesis. As 3 lições que aprendemos com Ló, trazidas pela irmã Silvia, foram que aprendemos que precisamos ser guiados por fé e não por vista. Aprendemos que nossas escolhas trazem consequências para nós e para as pessoas ao nosso redor. Aprendemos que Deus ouve as nossas orações e lembra dos que intercedem. As perguntas: Ló era sobrinho de quem? De Noé, de Arã ou de Abraão? E com Ló aprendemos que devemos ser guiados por vista, por fé ou pelo guia local. Agora já ficou fácil porque a gente já reviu as 3 lições que aprendemos aí com Jabes. Desculpa, com Ló. E então 100% dos irmãos que responderam acertaram. Ló era sobrinho de Abraão. E com Ló aprendemos que devemos ser guiados por fé. Aqui eu coloquei uma caixinha de bombom, né? Quase todo mundo acertou. Então, estou sentindo um cheirinho de bombom aí sendo distribuído carinhosamente para os irmãos que acertaram. O próximo personagem, trazido pela irmã Bernadette, foi Jefté, lá em 10 de outubro. Está relatado no livro de Juízes, nos capítulos 11 e 12. O livro de Juízes também faz parte dos livros históricos, está no Velho Testamento. E as 3 lições que a irmã Bernadette nos trouxe foram: Deus tem um propósito para as nossas vidas e vê em nós qualidades que outros não enxergam. A lição 2, todas as honras de nossas conquistas devem ser atribuídas ao Senhor.
E a lição 3, não devemos ser imprudentes com a lei do Senhor. Quais são as perguntas sobre Jefité? Primeira, qual foi o motivo que levou Jefité a fugir para longe dos seus irmãos? A, por andar com vadios. B, por exigir a herança de seu pai. Ou C, por ser filho de uma prostituta. E o que aprendemos com Jefité em relação à lei do Senhor? A, que não devemos ser imprudentes com a lei do Senhor, que a precipitação nos leva a cometer erros, ou que as alternativas A e B estão corretas, ou seja, todas estão corretas. Vamos ver, então, quais foram as respostas, né? Então, o que levou Jefité a fugir para longe de seus irmãos foi porque ele era filho de uma prostituta. A irmã Bernadette trouxe, ele nasceu numa família desestruturada, né? E esse homem que foi usado por Deus, né? E aí 84% então dos irmãos acertaram. E a segunda pergunta, que com Jefité aprendemos que não devemos ser imprudentes com a lei do Senhor e que também a precipitação nos leva a cometer erros. Então 69% dos irmãos aqui acertaram. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. E por isso os filhos dessa mulher falaram: não herdarás a casa do Senhor nosso pai, porque és filho de outra mulher. Mais um personagem nós estudamos agora, as lições que aprendo com Golias, em 17 de outubro. Essa história está relatada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, e Samuel também faz parte dos livros históricos, está no Velho Testamento. As 3 lições que aprendemos foram que precisamos reconhecer as armas do gigante para nos proteger de suas afrontas. Precisamos escolher as armas certas para o confronto com o gigante e precisamos nos proteger de novos gigantes, de novas afrontas. Esse é um personagem bem popular, né? Até a Olivia participou e a gente fica pensando que até as crianças poderiam responder facilmente a essas perguntas. Que foram: pergunta primeira, Golias foi um importante guerreiro que lutou contra o exército de Israel, defendendo qual povo? Os filisteus, os amonitas ou os etíopes? E a segunda pergunta, como se deu o fim da vida de Golias? Ele levou uma bolada na testa e foi enforcado? Ele levou uma pedrada na testa e foi afogado? Ou ele levou uma pedrada na testa e foi decapitado? Bom, tá muito fácil, né? E justamente porque tá muito fácil, todos acertaram, né, as 2 perguntas, e agora o bombom mais do que merecido para todos que participaram dessa pesquisa, porque todos acertaram as 2 perguntas deste personagem. O próximo personagem estudamos em 24 de outubro com a irmã Estela, Eude, está relatado no livro de Juízes, nos versículos 3 e 4. Então, mais uma vez aqui, mais um relato de um personagem registrado no livro de Juízes, que faz parte, então, dos livros históricos do Velho Testamento. As lições que a irmã Estela nos trouxe sobre este personagem é que aprendo que o pecado traz consequências negativas, aprendo que Deus sempre responde a seu povo e aprendo que Deus pode nos usar mesmo sendo limitados. As perguntas sobre esse personagem, então, foram: quem foi Eude? Foi um inimigo de Deus? Ele foi um juiz libertador? Ou ele foi um rei pagão? E ele foi escolhido para libertar que povo? Os moabitas, os israelitas ou amalequitas? Qual povo que ele foi libertar? 84,6% responderam corretamente que Eude foi um juiz libertador. E apenas 61,5%, apesar de ainda ser a maioria, mas é um número assim, menor de pessoas que têm acertado, responderam corretamente que ele foi escolhido para libertar os israelitas. Vejamos o texto em Juízes capítulo 3, versículo 15. Então, os filhos de Israel, ou seja, os israelitas, clamaram ao Senhor e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. Então, aqui estão as respostas para este personagem. Bom, agora esses personagens que foram trazidos pela irmã Maria José no dia 31 de outubro, que são Evódia e Sinti. A sua história está relatada em Filipenses capítulo 4. Filipenses é uma das cartas de Paulo, à igreja que estava em Filipos. E as 3 lições que nós aprendemos com a irmã Maria José foram que as pessoas que estão no Senhor, elas se desentendem.
A segunda lição, as pessoas que estão no Senhor devem resolver os seus desentendimentos. E terceiro, as pessoas que estão no Senhor podem precisar de ajuda para resolver um desentendimento. As perguntas sobre esses personagens, Evódia e Sintique, são citadas uma única vez na Bíblia, onde? Em Gênesis, Apocalipse ou em Filipenses. E por que elas foram citadas na carta à igreja em Filipos? Porque elas eram ajudadoras de Paulo em seu trabalho, porque elas tinham problema de relacionamento, ou as duas coisas. Então, vamos ver o que os irmãos responderam. 100% acertou que elas são citadas uma única vez na Bíblia em Filipenses. Talvez a segunda pergunta tenha ajudado a responder a primeira. E elas tinham as duas situações. Elas eram ajudadoras de Paulo em seu trabalho, mas elas tinham um problema de relacionamento. Então, 61,5% respondeu corretamente que elas tinham, então, um problema de relacionamento. Por isso que o apóstolo Paulo roga, né, que elas vivam em harmonia, e também também sinaliza que elas lutavam ao lado dele na causa do Evangelho. Então, aqui temos essas lições importantes que foram apresentadas e aprendidas com essas duas mulheres, Evódia e Sintique. Mais um personagem, vamos lá. Aprendemos com a irmã Silvia no dia 7 de novembro sobre o paralítico de Cafarnaum. A história do paralítico de Cafarnaum, como a irmã Silvia disse, ela está relatada nos 4 evangelhos, mas o seu relato, o relato que ela utilizou neste dia, foi o de Marcos. Então, Marcos é o segundo evangelho que está relatado no Novo Testamento. As 3 lições foram: aprendemos que a maior doença do ser humano é o pecado e só Deus tem o poder para perdoar. A segunda lição, aprendemos que só Jesus sabe o que está em nossas mentes e nossos corações. E a terceira lição, aprendemos a importância de termos bons amigos. As perguntas sobre esses personagens, os amigos do paralítico de Cafarnaum, o levaram até Jesus como? Pela janela, por cima do muro ou pelo telhado? E Jesus ficou admirado com seus amigos, com os amigos do paralítico, por qual motivo? Pela sua fé, pelo tamanho da sua fé, pelo tamanho da força ou pelo tamanho da coragem? Esse personagem também foi trazido recentemente pelo pastor Elias. Eu acho que a maioria mesmo acertou, porque esses amigos levaram o paralítico até Jesus, abrindo, né, um espaço pelo telhado, porque havia muitas pessoas na casa, e Jesus ficou admirado com os amigos por causa da fé. Vejam um texto em Marcos 2 que diz, né, eles entraram através de uma abertura no teto, aqui o texto sublinhado, e seguindo, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Então, parabéns, a carinha aqui da irmã Silvia, agradecida, porque a maioria acertou. Mais um personagem que vimos, trazido pela irmã Bernadette, foi no dia 14 de novembro, Gaio, que está relatado na terceira carta de João. Então, a terceira carta de João está no Novo Testamento, e nós aprendemos, lá no finalzinho do Novo Testamento, e nós aprendemos essas 3 lições importantes com a irmã Bernadette sobre esse personagem Gaio. Primeira lição, podemos transformar o outro com o nosso bom testemunho. Segunda lição, a bondade e o amor são atitudes que devem ser imitadas. E a terceira lição, que devemos ser cooperadores na obra do Senhor. Vejamos as perguntas sobre Gaio. Quantos capítulos contém a terceira carta de João e a quem é destinada? Contém 2 capítulos, é destinada a Demétrio, ela contém um capítulo, é destinada a Gaio, ela contém um capítulo, é destinada a Diótrefes. O que você respondeu? Ou o que você responderia? E a segunda pergunta é como João se refere a Gaio? O amado, o amigo ou o companheiro? Vamos lá, 92,3% acertou que a terceira carta de João tem apenas um capítulo e ela é destinada a Gaio. Muito bem. Nós também estudamos, né, quando fizemos o estudo sobre os livros com apenas um capítulo na Bíblia, foi bastante interessante, já há alguns anos. E a segunda pergunta, como João se refere a Gaio, 84,6% acertou, dizendo que Gaio, João se refere a ele como um amado. Vejam lá a terceira carta de João, capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 1. Ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade, e aqui está o coração para selar
esse amor genuíno de João por Gaio. Por fim, então, nessa temporada, né, nós vimos o personagem Gamaliel, no dia 21 de novembro. A história desse personagem está relatada no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, Novo Testamento. E as 3 lições que nós vimos aqui com Gamaliel foram habilidades especiais que ele apresentou, como o dom do conhecimento, que é importante para a valorização da igreja, o dom da sabedoria, que é importante para resolver conflitos complexos, e o dom do ensino, que é importante para conduzir as pessoas no caminho da verdade. As perguntas sobre esse personagem, então, foram sobre Gamaliel, podemos dizer que ele era um importante judeu fariseu membro do Sinédrio, ou ele era um importante samaritano membro do Sinédrio, ou ele era um importante levita membro da sinagoga. E as habilidades especiais de Gamaliel podemos destacar, a gente acabou de ver aqui, né? Seriam conhecimento, criatividade artística e hospitalidade. B, sabedoria, celibato e contribuição. Ou C, conhecimento, sabedoria e ensino. Bom, os que responderam que ele era um importante judeu fariseu e membro do Sinédrio acertaram, então 84,6% acertou. E 92,3% acertou, dizendo que as habilidades especiais de Gamaliel eram conhecimento, sabedoria e ensino. Então, parabéns aí para os irmãos que responderam corretamente essa pergunta. E aí o texto diz, né, para comprovar que ele era um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, do Sinédrio, e apresentou essas características que a gente destacou. Aqui, para a gente finalizar, né, eu coloquei em verde aqueles personagens que a gente teve o melhor desempenho, tá? Os irmãos, o número de acertos foi maior para esses personagens, que foram Lídia, o carcereiro de Filipos, Ló, Golias, o paralítico de Cafarnaum, Gaio e Gamaliel. E os outros que a gente não acertou tanto, talvez valha a pena a gente rever um pouco, talvez porque a gente não conhecia mesmo muito bem esses personagens, mas vale a pena, né, a gente reforçar o estudo. A mulher de Provérbios 31, Jefité, Evode e Sintique, a viúva de Naim, Jabes e Eude, que são os personagens que a gente não teve lá um desempenho tão bom, não é? E eu queria dizer, né, nós queríamos dizer para os irmãos que as ferramentas, elas estão na nossa mão. Nós já temos o que nós precisamos. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés. E ela ilumina os nossos caminhos, né? Ela ilumina os nossos passos, ela clareia o nosso caminho, como diz em Salmo 119, 105. Então, irmãos, vamos aproveitar as oportunidades que nós temos de estudar a palavra de Deus. Os recursos estão disponíveis. Nós temos, além do texto bíblico na íntegra que a gente pode consultar, nós temos pessoas que nos ajudam a refletir. Então, vamos aproveitar, estudar, sermos zelosos, cuidadosos no estudo da palavra de Deus. E que venham muitos personagens, que você possa rever. Todos esses personagens, os vídeos estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Compartilhe com quem você acha que pode ouvir essa palavra também, e que Deus possa continuar falando ao seu coração. Eu fico pensando, se nós fôssemos, né, um personagem bíblico, se eu fosse um personagem bíblico, como que seria conhecida, né? Olha, ela era, né, ela era tão frágil e pôde ajudar, ou ela de alguma forma contribuiu, ela serviu uma mesa, não deixou as crianças passarem fome. Como que você seria descrito, né, se você fosse um personagem? Que a gente possa também refletir na nossa vida quais são as marcas que a gente está deixando e qual a história, né, nossa que estamos construindo. O meu desejo, o nosso desejo aqui desse grupo que faz estudo das lições que aprendemos com os personagens, é que os irmãos sejam realmente abençoados, que a palavra de Deus seja divulgada, que ela traga fruto no nosso coração e que nós possamos melhorar realmente as nossas atitudes, os nossos passos a partir dessas reflexões. Fica aqui o meu grande abraço para todos. Agora nós já estamos com os cultos presenciais nos domingos à noite. Então, hoje, às 18 horas, convidamos vocês para estarem presentes conosco, Rua Mariú, 176. E, com certeza, Deus trará, então, uma mensagem também para o seu coração. Um grande beijo e fiquem com Deus. Olá! Estamos nas últimas semanas do ano, período de festas e comemorações. Nós cristãos comemoramos o Natal com alegria, com gratidão e conscientes
do verdadeiro significado da festa. Jesus Cristo estabeleceu um novo relacionamento entre Deus e os homens, e a sua mensagem transforma as mentes e os corações. Nós cristãos batistas levamos a mensagem de Jesus a todos os lugares, perto e longe. Como denominação, nós temos organizações que implantam e gerenciam ações disseminadoras do amor de Deus, enviando pessoas a diversos lugares com a mensagem de esperança: Jesus é Deus conosco. As ações missionárias acontecem no âmbito dos estados, do país e de outros países e são supridas com as nossas contribuições. Que nos lembremos dos nossos companheiros que estão levando consciência do significado verdadeiro do Natal com dedicação integral. Que oremos por eles, que dediquemos a eles o nosso amor e também entreguemos as nossas ofertas. Enviaremos a nossa oferta para missões no dia 27 de dezembro de 2021. Quem for ofertar deverá fazer até o domingo, dia 26 de dezembro de 2021, o último domingo desse mês. Eu peço a gentileza que identifiquem a contribuição, especificando oferta para missões. Obrigada, um Feliz Natal! Não fica bem, a gente passa bem o mundo carestia. Ainda mais quando se sabe que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou um amigo, alguém que fosse companheiro